Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu acabei de assistir a Halloween Ends, mas antes de falar o que eu achei, se você puder se inscrever e deixar um like, já me ajudaria muito. 4 anos após os eventos de Halloween Kills, Laurie Strode está morando com sua neta Allison e terminando de escrever o seu livro de memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois do desaparecimento do Michael, decidiu deixar o seu rancor e sua raiva para trás e viver com a sua vida. Mas quando um jovem é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma série de violências pela cidade e mais uma vez a Laurie é obrigada a confrontar o mal. Esse filme se desenvolve todo em cima da relação da neta da Laurie, Allison, e o Corey, que é um novo personagem que eles introduzem. Mas pense em um relacionamento sem graça. O filme até tenta desenvolver uma relação entre os dois, só que ninguém se importa, ninguém liga pro relacionamento dos dois. E eles tomam muito tempo de tela. O filme todo se desenvolve em cima da relação dos dois, uma relação que ninguém quer ver. E os diálogos entre os dois são péssimos, não só entre eles. Tem alguns personagens ali que falam algumas coisas ali que tu olha e fala, cara, ninguém falaria isso na vida real. A Laurie nesse filme é um dos pontos mais fracos da trama. Aqui a gente vê a Laurie mais otimista e de bem com a vida. E essa nova personalidade dela contrasta muito com a personalidade dos dois filmes anteriores. A gente viu que a Laurie Strode guardou rancor durante anos da sua vida e se preparou nesse tempo todo para que quando o Michael fugisse, ela pudesse o impedir. E depois da morte da sua filha, ela simplesmente decide esquecer o Michael, deixar isso de lado, sabe? Não faz muito sentido. Se ela guardou rancor durante anos da sua vida, não seria em 4 anos que ela simplesmente esqueceria o Michael, deixaria tudo de lado. Principalmente depois do Michael matar a filha dela. Tipo, não faz muito sentido isso. O filme poderia até trazer a Laurie tentando superar o Michael, mas apesar disso, lá no fundo a gente ainda vê que ela ainda possui aquele rancor dele. Que quando fosse chegando mais perto do Halloween, a Laurie fosse ficando mais neurótica, mais inquieta, achando que o Michael poderia aparecer a qualquer momento. Assim a gente veria que apesar dela tentar superar o Michael, ela ainda possui aquela raiva dele, ela ainda tem aquele rancor, ela ainda tem aquele sentimento de vingança, de querer se vingar. Assim como em Halloween Kills, que dá foco em outros personagens que a gente não se importa e só está na trama para serem mortos pelo Michael, vamos ser sinceros, os coadjuvantes só estão na trama por conta disso. Esse filme comete o mesmo erro, dando foco em personagens que a gente não se importa, em vez de simplesmente focar na Laurie, que é a personagem que a gente quer ver. E claramente esses personagens só estão no filme para serem mortos pelo Michael, e isso fica evidente no roteiro, porque tem alguns personagens que acabam sumindo por conta do Michael ter matado eles, e ninguém percebe a ausência deles. Se o roteiro não gastou nem tempo fazendo com que os personagens se preocupassem com o desaparecimento de algumas pessoas, por que eu deveria me preocupar? Se os personagens não são essenciais na trama, simplesmente corta eles, cara. Não gasta tempo desenvolvendo aqueles personagens, não gasta tempo apresentando eles. O filme demora para acontecer e demora muito para mostrar a Laurie de frente para o Michael. Eles sabem que é a cena que a gente mais quer ver, então eles vão segurar até o último segundo. E quando os dois ficam de frente um para o outro, a cena é muito rápida, é muito curta. E quando ela acontece, não vale a pena o tempo que você perdeu acompanhando outros personagens que você não dá a mínima. O filme acaba trazendo algumas ideias que nunca é muito bem explorado no filme. Às vezes só fica nas falas de um personagem. Como tem um determinado momento que eles falam que o Michael Myers impregnou a cidade com o mal. Isso só fica na fala do personagem. A gente não vê muito bem, eles não chegam a dar muito desenvolvimento nisso. Entre outros acontecimentos que a série traz também, que eles não chegam a explicar como um lado mais sobrenatural que o Michael Myers tem, eles nunca chegam a explicar muito bem isso nesse filme e nem muito menos no outro, no anterior. Esse filme ele também traz algumas referências ao clássico e é sempre muito divertido você achar essas referências. Eu gosto muito, pelo menos. Dessa nova trilogia que foi lançada, pra mim o que se salva é o primeiro, aquele que saiu lá em 2018. Então, ele pra mim é o único que se salva. Ele não é um filme perfeito, mas ele é divertido de você assistir. Diferente do Kills e o End, que pra mim foi uma frustração assistir esses dois filmes. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Até uma próxima. Tchau.